de meia maratona durante uma prova aqui na capital. A principal mudança é a adoção de um modelo de dimensionamento médico baseado não apenas no número de inscritos, mas também no risco real de cada evento esportivo. Para definir esse suporte, serão considerados distância da prova e complexidade do percurso, condições climáticas previstas, perfil dos atletas participantes, histórico de ocorrências médicas em edições anteriores do evento. Depois da apresentação a essas entidades, o texto final da minuta vai ser colocado em consulta pública. A previsão é que esse documento já esteja disponível para a sociedade opinar, dar as sugestões na terça-feira da semana que vem. E a ideia é que ele fique disponível para consulta pública por um prazo de 10 dias. É isso, processos. Com vocês. Valeu, Maju, obrigado. Processos para que uma coisa absolutamente consolidada, muito legal que acontece em São Paulo, em todo o Brasil, mas em São Paulo de uma maneira avassaladora, as corridas de rua precisam ter algum tipo de ação diferente. E essa é uma tentativa de criação por parte da Prefeitura, vai passar por todos esses processos citados pela Maju, mas para que algo diferente possa acontecer, né? Porque a morte do rapaz há 3 semanas se deu pós-corrida, né? Quando ele estava ali no banheiro, tal, estava com a família que o atendeu, conversou, tal, e aí ele passou mal no banheiro, e aí não foi possível a reação e a reanimação dele, lamentavelmente. Ô Zaidan, a gente tinha colocado aqui como tema, e não deu tempo da gente falar antes, mas eu queria colocar, a FIFA fez o meia-culpa, Zaidan, admitiu o erro, mas admitiu o erro até a página 2. Mas quem quer tirar o Infantino, esse a FIFA vai continuar sendo contra. A reação da FIFA é muito parecida com políticos, quando há alguma denúncia, né? E eles tentam desqualificar a denúncia, e foi o que a FIFA fez, né? Não aceitaremos que a FIFA tenha a sua reputação colocada em dúvida. A FIFA é uma abstração, né? A questão são os dirigentes da FIFA, né? E esse caso do Infantino foi muito ruim para toda a imagem da administração do futebol, na sua expressão máxima, que é a FIFA, sua expressão mundial, e as reações foram muito fortes. Veio oposição de onde ele não esperava, inclusive da Ásia, da CONCACAF, além da demonstração de que o negócio envolvia interesses da família do Trump, né? A quem o Infantino ligou-se bastante desde que resolveu levar a Copa para os Estados Unidos. Muito ligado ao Trump, bajulou o Trump o tempo todo, e de repente aparece um negócio esquisitíssimo, do qual o futebol não precisa, e vem a informação de que a família do Trump estaria, ou o irmão do genro do Trump estaria no controle, ou um dos controladores desse fundo de investimento que colocaria 4 bilhões e 200 milhões de dólares na Copa do Mundo, no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Mulheres e também nos Mundiais de Base. Para quem está envolvido no tema, talvez não se surpreendendo, né, com esse conjunto de pessoas envolvidas, aquelas que foram para o Infantino tão especiais, desde o sorteio da Copa do Mundo, naquele evento importante / patético, né? Quando o Infantino deu ao Trump uma honraria pela paz, né? Ô Zaidan, um abraço para você, para o Manuel. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Obrigado, Ronald, Clara. Se Deus quiser, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente,
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E tem o Fala Galera que você participa. Dos jogadores que perderam espaço no Guarani: Diego Torres, Edson, Ian Henrique, Rafael Freitas e Kevin. Qual ou quais você daria mais uma oportunidade? Opine 97102-1493 97102-1493. Você manteria o esquema com 3 zagueiros para a partida da Ponte contra o Ceará? Opine 97102-1493 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Diretoria do Guarani trabalha para regularizar a situação salarial do elenco até o fim de agosto. Guarani tenta encerrar jejum de 20 anos em Goiás para encaminhar a classificação ao quadrangular. Guarani não terá mais intervalo de 2 semanas entre partidas até o fim da próxima fase. Os últimos 4 jogos do Bugre da primeira fase estão marcados para as próximas 4 semanas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Auxiliar fixo. Marcelo Marelli destaca bastidores da Série C e explica papel da comissão de Hélio Cizenando. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta finalizou nesta quinta-feira a preparação para o duelo contra o Ceará. Macaca entra em campo amanhã às 20h30 da noite no Castelão. Com lesão muscular, Danilo Barcelos vira desfalque na Ponte Preta. Márcio Silva segue vetado pelo departamento médico e também é desfalque confirmado. De volta aos relacionados, Diego Leão e Brandão são cotados para iniciar na equipe titular. Ponte é condenada na justiça por dívida com Dodô. Decisão é em primeira instância e cabe recurso. Valor provisório a pagar é de R$130 mil. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretor financeiro deixa cargo em meio à crise administrativa da Macaca. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. CBF usará impedimento semiautomático nas quartas de final da Copa do Brasil. Tecnologia já utilizada no Brasileirão estará presente em todos os confrontos da próxima fase do Campeonato Nacional. Sorteio das quartas será realizado na próxima terça-feira, às 11h da manhã, na sede da CBF no Rio de Janeiro. São Paulo, pauta 2. São Paulo derruba Transferban, anuncia zagueiro português e renova com Caleri por mais 2 temporadas.
Domingos Duarte, de 31 anos, chega sem custos e assina vínculo até julho de 2028. Já a renovação com Caleri evoluiu nos últimos dias, após o clube e representantes do jogador flexibilizarem os termos financeiros. Pauta 3. Trabzonspor oficializou nesta quinta-feira a contratação de Mohamed Salah. O atacante egípcio, que estava sem clube desde o fim do contrato com o Liverpool, assinou vínculo de 2 temporadas com a equipe turca. Em comunicado, o clube informou que Salah receberá 17 milhões de euros por temporada, cerca de 100 milhões de reais. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas e coloca no programa de hoje a sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, um abraço pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, é que hoje rolou uma reunião na Prefeitura de Campinas com a presença do presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, o vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, além do Vandão Almeida, vice-prefeito de Campinas, e do vereador Otto Alejandro. Essa reunião que foi feita aí, foi debatida, foi para debater uma proposta do vereador Otto Alejandro de incentivo a eventos nos estádios de Campinas, a valorização dos estádios que são patrimônios da cidade de Campinas e pensar também no futuro na realização de grandes eventos, tanto no Brinco de Ouro da Princesa quanto no estádio Moisés Lucarelli. Batista. 17h08, está no ar. Esporte em Debate até as 19h30, coladinho com o jogo do Corinthians com o Internacional pela Copa do Brasil. Mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem do canal. E se você não é assinante, seja, é de graça, não paga nada e você contribui aqui com a gente para o fortalecimento do canal. E concorre também, né, a ingressos, a presentes. De vez em quando a gente coloca à sua disposição presentes aqui no programa para quem é assinante do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Então já aproveita, faça a sua inscrição. Quando pintar um presente ou ingresso, você já é assinante, não precisa se preocupar com isso. Muito obrigado também para você que está me assistindo lá no meu canal, no youtube.com/portal Carlos Batista. Aproveita, faça também a assinatura lá do meu canal no YouTube. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000.
Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta, a Ponte Preta vai enfrentar o Ceará às 20h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Ceará e Ponte Preta, jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h13, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30, nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026. E eu tenho um recado importante para você que gosta de comer bem. No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo caipirinha pinga-limão só R$ 11,90, cerveja R$ 40. Marca a escolher, a combinar lá no restaurante. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. É o melhor self-service da região de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Um abraço grande, Carlos Batista, é ele, é a origem. Tô ouvindo a Bandeirantes aqui enxaqueada. Olha, programa fantástico. Sempre que eu posso eu tô ouvindo. Hoje, Batistão, aniversário de Milton Neves, hein? 75 anos. Falei com ele agora há pouco, ele tá lá em Guaxupé, Muzambinho. Tá tranquilo, curtindo mais um aniversário. Ele que é de 6 de agosto de 1951. Tá bom, Batista? Se você estiver vendo aí, dá um alô aí que ele tem você também como irmão. Edivaldo Tites, grande abraço encharqueada. Ouvindo a Rádio Bandeirantes e lembrando hoje do aniversário do Milton Neves.
Trabalhei com Milton Neves durante 5 anos na Rádio Jovem Pan de São Paulo, de 89 a 94. E o Milton completando aniversário hoje, ele que é um ícone da comunicação esportiva, um dos maiores de todos os tempos. Trabalhou durante muito tempo na Rádio Jovem Pan, depois na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, onde apresentava o programa Terceiro Tempo. Milton Neves, abraço para você, querido amigo. Que Deus te abençoe, ilumine, que dê saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande Milton, ouvinte no ar. Boa tarde, turma Band. Aqui é o Leandro Simberg Bugrino, da pele até o osso. Carlos Batista, manda um abraço aí pro meu pai, Sérgio Simberg aí, que é um fã seu. Escuta você há mais de décadas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quando não é o problema financeiro do Guarani, agora o problema é o vestiário. Parece que não anda bem. Precisamos então entender que o Guarani irá ficar na Série C, então, de qualquer jeito, mais um ano, né? Um abração aí. Abraço, muito obrigado pela sua participação. O problema do vestiário é com relação à questão do salário também, né? O vestiário é importante e fundamental. Quando o vestiário não está bem, o time não consegue responder bem dentro das 4 linhas. Isso não é o Guarani. Qualquer equipe. Todo mundo sempre comenta, o vestiário é forte. O time está indo bem porque o vestiário, porque o técnico tem o vestiário na mão. O problema foi que essa greve feita pelos jogadores, não foram todos que toparam fazer a greve. Então houve uma divisão, a maioria acabou vencendo e os jogadores decidiram não treinar porque o salário estava atrasado. E aí, quando isso acontece, quando tem essa divisão, aí o clima fica ruim, né? Aquele que perdeu, porque a maioria venceu, ele vai. A maioria venceu, ele vai, mas ele vai contrariado. Então o importante é ter uma unidade. E essa unidade que parece ter se estremecido aí nesse, não vou dizer um embate, né? Mas nessa conversa que tiveram para fazer essa greve, e uma parte querendo e outra parte não. E aí é onde que o negócio ficou ruim. Eu falei hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, e repito aqui para nossa audiência. Para acabar com isso, teria que chamar o líder. Todo grupo tem um líder. Quem é o líder do Guarani? Hoje até na tela da Band, estava falando lá que deve ser o goleiro, né? Kaique França é o capitão, então teoricamente seria ele. Mas eu recebi uma mensagem de uma fonte dizendo que o líder do grupo é o William Farias, ele que comandou a paralisação. William Farias, Donato e João Paulo. Portanto, os 3, o William Farias, Donato e João Paulo, esses 3 foram os cabeças para fazer esse motim, para não realizar o treinamento. Então tinha que pegar o líder. Quem é o líder? É o William Farias. E marca uma entrevista coletiva ao lado do Rômulo Amaro, que é o presidente que responde pelo Conselho de Administração. Poderia ser qualquer um do Conselho, poderia ser também o Frontini, mas o presidente é o que responde pelo Conselho de Administração, que é quem efetivamente assina os pagamentos dos salários dos jogadores e dos funcionários. Então teria que ser o presidente e teria que ser o líder. Os dois juntos, recebendo as perguntas dos jornalistas.
acaba com essa conversa. Zera. E aí vamos em frente, porque o mais importante é que o Guarani tem que conseguir primeiro a classificação e depois o acesso. Esse é o objetivo, esse é o foco. É aí que tem que caminhar. O resto tudo é perfumaria. O resto tudo é ficar discutindo em cima de uma coisa que vai ser resolvida já já. Até tem a informação de que o salário será pago amanhã, a parte que está faltando. Então, dar a entrevista coletiva, os dois, o presidente e o líder, para realmente acabar com essa conversa e deixar o time focado no principal objetivo. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o São Paulo anunciou hoje a contratação do zagueiro Domingos Duarte. Ele é português, tem 31 anos, contrato em definitivo até julho de 2028. Ele estava no Getafe da Espanha. O Estudiantes está acertando a contratação de Joaquim Correia. O clube quer contratar o atleta por 2 anos. Ele, que pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro, está em rescisão de contrato. E o meia Juan Alano está indo para o Sport Recife, está aguardando a rescisão de contrato com o Ceará. O Cruzeiro anunciou a contratação de um jogador uruguaio por empréstimo, o atacante Luciano Rodrigues. Contrato até julho de 2027, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Batista, Pedro Henrique, Ponte Preta, Federação Quirino. Entre a tristeza que a gente está hoje com a Ponte Preta, mas tem uma lembrança muito boa, né, que mostra que a Ponte travava batalhas no Moisés Lucarelli. Em 98, a Ponte em franca recuperação contra o rebaixamento, cheio de garoto da base, contra o Vasco, que era praticamente uma seleção, começou perdendo e virou o jogo. O que foi mais interessante, que eu lembro até hoje, que o tempo estava todo fechado, escuro, quando a Ponte consegue fazer a virada, abre um sol maravilhoso e a Ponte vence o jogo. E na época, o técnico era o delegado, esqueci o nome dele, ele até falou, esse time aí não vai ser rebaixado, que foi a Ponte Preta. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Bela lembrança. Antônio Lopes, né? Era o técnico do Vasco. Antônio Lopes, o delegado. Boa noite, Batista. Espero que os jogadores do Guarani que foram leões de greve sejam leões em campo. Segunda-feira. Não sou a favor do clube dever para ninguém, mas nessa reta final achei desnecessário a tal cobrança. A torcida vai cobrar em dobro daqui para frente. Abraços, Adriano Gomes. Aliás, ô Breno, hoje começa com Ponte ou Guarani, hein? Ponte. Então, destaques aí do Guarani para o noticiário já já, que você vai colocar aqui no ar da Bandeirantes. Bom, Batista, já já eu vou falar sobre o time, como que está treinando. O Hélio Cizenando ainda não formou o time em campo, mas eu vou dar alguns detalhes sobre os jogadores que podem ou não voltar para o time do Guarani. Aliás, daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com o Dr. André Torquato para falar a respeito da SAF, né? Das assembleias já marcadas, tirar dúvidas com relação ao que o sócio tem que fazer, o Conselho Deliberativo também, e o Estevam Soares vai falar com a gente, principalmente sobre aquela situação de 1987. Aliás, esse assunto não para, até porque ontem o Flamengo estava atrás de novo da Taça das Bolinhas e não conseguiu, Batista. São 17h25, Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta. Batistão, o time da Macaca finalizou na manhã desta quinta-feira a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Ceará, lá na Arena Castelão, partida marcada para as 8h30 da noite.
para essa partida de amanhã. O técnico Márcio Zanardi terá os retornos aí do Brandão e também do Daniel Baianinho. Ambos atletas voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão na última partida, na partida contra o Atlético. O Brandão, inclusive, existe a expectativa dele retornar já no time titular. Daqui a pouco vou passar o provável time da Macaca. O Brandão, que naquela partida onde ele acabou sendo expulso e consequentemente suspenso, na partida contra o Operário, o Brandão foi muito bem. Teve 2 oportunidades, marcou 2 gols. A Ponte Preta jogava muito bem naquela oportunidade, mas depois o Brandão acabou sendo expulso e por isso foi desfalque na última rodada. Além do retorno do Brandão e também do Daniel Baianinho, o zagueiro Diego Leão também fica à disposição do Márcio Zanardi. O Diego Leão não foi utilizado, não foi nem relacionado para o último jogo da Ponte Preta, no empate contra o Atlético por 1-1 aqui no Estádio Majestoso, porque estava sem contrato. O contrato dele havia acabado na segunda-feira da semana passada, no dia 27 de julho. O jogo contra o Atlético foi no dia 28, estava sem contrato. Ao longo desses dias aí veio se arrastando a negociação entre Ponte Preta e Diego Leão. A Ponte Preta, pessoas ali me passaram que o clube estava otimista pela renovação do jogador, mas ontem saiu no bid Diego Leão de contrato renovado até o final de 2027 e amanhã fica à disposição do técnico Márcio Zanardi para a partida contra o Ceará. Por outro lado, tiveram também outros 2 atletas que não viajaram com o grupo e não enfrentam o Ceará amanhã. O lateral esquerdo / zagueiro aí, como vem atuando o Danilo Barcelos, sentiu um incômodo muscular nos últimos treinamentos, nessa reta final de preparação para esse jogo de amanhã e por isso foi vetado pelo departamento médico. A informação que temos é que não é uma lesão tão grave assim. Essa do Danilo Barcelos deve ficar fora de 15 a 20 dias. E sobre o Murilo Cavalcante, vocês até comentaram no programa da TV, nos Donos da Bola, sobre a situação do Murilo Cavalcante. Existia também uma expectativa pelo retorno do volante, que não atua desde o dia 3 de maio com a camisa da Ponte Preta. O último jogo que o Murilo fez vestindo a camisa alvinegra foi na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na partida contra o São Bernardo, lá no estádio 1º de maio, e desde então o Murilo Cavalcante não foi utilizado mais. No último lance do jogo, ele sentiu um problema muscular, passou a tratar no departamento médico. Nesse meio tempo, em uma determinada semana, ele voltou ao campo, já estava fazendo trabalho com bola, mas voltou a sentir dores no músculo e por isso voltou ao departamento médico. Ele já está em fase final de transição física. Nas próximas rodadas deve, enfim, ser liberado para poder atuar com a camisa da Ponte Preta. Outro jogador que não enfrenta o Ceará amanhã é o zagueiro Márcio Silva. Ele já não tinha sido relacionado para a partida de amanhã contra o Atlético. Pediu para ser poupado aí, pediu para não ir para o jogo por conta de problemas pessoais. Treinou durante a semana normalmente, mas novamente não viajou com o grupo. Não fica à disposição do técnico Márcio Zanardi para a partida de amanhã. Agora resta saber se foi mais uma vez um pedido do atleta ou se foi uma decisão da comissão técnica. Com isso, uma provável Ponte Preta para encarar o Ceará amanhã tem Vinícius novamente no gol, Júlio na lateral direita, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e Diego Leão na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda. No meio de campo, André Lima, Léo Gomes, Kevson e Elvis. E lá no ataque, Brandão ou David da Hora. Existe essa dúvida aí no ataque da Ponte Preta. A Macaca que vai encarar a equipe do Ceará. O Ceará é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ocupa a 16ª posição, tem 22 pontos somados, 13 pontos a mais que a Ponte Preta. A Macaca é lanterna, tem apenas 9 pontos conquistados e é claro que vai ser um grande jogo essa partida de amanhã. E agora, falando sobre o extracampo, eu até fiz o meu destaque inicial falando sobre uma reunião que aconteceu na prefeitura hoje, com a presença do vice-presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, Vandão, a respeito de uma iniciativa
pela valorização e pensar também em futuros grandes eventos na cidade de Campinas. Essa semana a gente, falando de SAF, até comentou que a cidade de Campinas não recebe grandes eventos por conta da falta de lugares adequados, e hoje rolou essa reunião aí entre o vereador Otto Alejandro. Foi ele quem protocolou na Câmara Municipal de Campinas um pedido aí com essa ideia de proposta. Inclusive, ele postou um vídeo nas redes sociais dando mais detalhes, falando mais sobre esse projeto. Eu separei o vídeo e vamos conferir aqui na íntegra, na Rádio Bandeirantes, as palavras do vereador Otto Alejandro. É isso daí. A ideia é a gente trazer a sociedade através dessa frente parlamentar, escutar a sociedade, escutar as duas torcidas, os dois. Nós temos dois patrimônios aqui na cidade de Campinas, que é o estádio da Ponte Preta, é o estádio do Guarani, que tem passado por grandes dificuldades financeiras. Todos nós temos acompanhado. Hoje os estádios dependem exclusivamente dos jogos de futebol para arrecadarem recursos. Então nós tivemos a ideia de criar essa frente parlamentar para discutir junto ao poder público a viabilidade da gente fazer algumas mudanças na Lei 14.011, que ela recebe a NBR, que trata sobre os decibéis na cidade. Então a ideia nossa é ouvir toda a sociedade primeiro, ouvir o pessoal da rede hoteleira da cidade, ouvir os órgãos competentes da cidade, para ver se a gente consegue a autorização junto ao município. Nós já fizemos uma indicação para o prefeito Dário, para o vice-prefeito Vandão, para o executivo, para poder para a gente ver a viabilidade de fazer a liberação para grandes shows. Nós acompanhamos em várias cidades aqui, Mirna. Vou dar um exemplo, o Allianz Parque na cidade de São Paulo, que tem grandes shows, né? Foi discutido recentemente aqui nessa casa sobre os rodeios da cidade e a maioria das pessoas que vão nos rodeios vão exatamente para ver grandes shows. Então a gente conseguindo fazer isso aí, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda e principalmente nós vamos ter o entretenimento e, sem dúvida nenhuma, a principal pauta, que é ajudar de alguma forma esses dois patrimônios da cidade de Campinas que têm passado grandes dificuldades financeiras. Vereador, o senhor falou justamente sobre essa questão e da importância desses dois times na cidade, com estádios imponentes. Já há alguma conversa, há o interesse, inclusive, da administração dos times em pensar que Campinas tem mesmo esse porte para receber esses grandes shows. No entanto, tem essa barreira da legislação que, caso seja possível, deverá ser adaptada. Com certeza, nós já tivemos uma reunião no Executivo, na Prefeitura de Campinas, com os dois presidentes do Guarani e da Ponte Preta. Nós levamos essa ideia e eles adoraram, porque os dois times de verdade estão passando grandes dificuldades. Então, sendo aprovado esse projeto que vai vir do Executivo aqui para essa casa e autorizando os estádios a fazer grandes eventos, grandes shows, claro, dentro da legalidade, estipulando horários. Na verdade, os estádios já recebem grandes públicos, né? O que vai ser mudado é apenas a questão do horário, correto? Até o que foi estipulado nessa primeira conversa, até a 0 hora, e depois ficar livre dos decibéis, né? Para poder receber grandes shows. Quem não quer participar de grandes shows? Tantas pessoas, Campinas é uma metrópole, muitas pessoas saem daqui para poder ver show lá no Allianz Parque em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Paulínia, né? Então, ao invés desses grandes empresários da música brasileira, até internacionais, fazerem shows e levar o dinheiro para outras cidades, o dinheiro fica aqui e ajuda esses dois patrimônios da cidade de Campinas. E como eu disse, esse foi um vídeo postado aí no perfil do vereador Otto Alejandro, e no texto uma parte diz o seguinte, abre aspas: protocolamos na Câmara Municipal de Campinas a criação da Frente Parlamentar pela valorização dos estádios de Campinas e pelo desenvolvimento dos grandes eventos. Um espaço de diálogo que tem como objetivo reunir o poder público, clubes, produtores de eventos, entidades e a sociedade civil
para discutir soluções que fortaleçam nossos estádios e consolidem Campinas como referência na realização de grandes eventos. Acreditamos que é possível impulsionar o turismo, gerar empregos, movimentar a economia local e também valorizar equipamentos históricos da nossa cidade, sempre com responsabilidade, planejamento e respeito à legislação e à qualidade de vida da população. Convido toda a população, representantes dos clubes, produtores de eventos, empresários, comerciantes, entidades e todos os interessados a participarem da nossa primeira reunião, no dia 26 de agosto, uma quarta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia, no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, que fica localizado no endereço Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta, fecha aspas aí. Foi o que estava escrito publicado pelo vereador Otto Alejandro Batista. O vereador Otto Alejandro, ele vem já atuando há algum tempo para beneficiar os estádios, campos de futebol para o amador, para conseguindo emendas, destinou emendas parlamentares para melhorias em espaços de esporte amador na cidade de Campinas. Destaque para a articulação de um convênio voltado à construção de arquibancadas no estádio do Flamenguinho, no Jardim Santa Mônica. O estádio do Flamenguinho recebeu esse recurso, foi por meio de uma emenda do mandato do vereador para viabilizar a construção de novas arquibancadas lá no Jardim Santa Mônica. E também vem batalhando aí, né, no sentido de melhorar as praças e arenas. O parlamentar está focado nisso, revitalizar as praças poliesportivas, e estendeu essa preocupação também para os estádios. Está preocupado aí com a questão de faturamento, né? Aparelhar os estádios através da lei municipal para que lá possa acontecer show e até extrapolar o horário que está destinado com relação aos decibéis. Coloca lá um show, não pode ultrapassar um determinado horário. Se conseguir fazer a mudança exatamente deste horário de decibéis, ele terá condição, portanto, de fazer com que os clubes possam explorar o estádio, além de mandar partidas de futebol, também para a realização de shows. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira, afinal de contas o tempo urge. Dos jogadores que perderam espaço no Guarani, Diego Torres, Edson, Ian Henrique, Rafael Freitas e Kevin, qual ou quais você daria mais uma oportunidade? Rafael Freitas e Kevin, eles precisam ter mais oportunidades. Você manteria o esquema com 3 zagueiros para a partida contra o Ceará? Esse aqui eu falo, galera, da Ponte. Manteria, mas não voltaria o Márcio para o time titular. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos dar uma olhadinha no Fala Galera. Bom, esses aí que perderam espaço no Guarani: Diego Torres, Edson, Ian Henrique, Rafael Freitas e Kevin. Qual ou quais você daria mais oportunidade? Bom, não posso dizer que o Rafael Freitas teve oportunidade. Não teve. Ian Henrique, pouquíssimas. Kevin, pouquíssimas. Para esses 3, eu ainda apostaria as minhas fichas com mais oportunidades. E agora o Fala Galera da Macaca.
você manteria o esquema com 3 zagueiros para a partida de amanhã contra o Ceará? Sim, manteria. Vem jogando as últimas partidas com 3 zagueiros e apesar de ter continuado a tomar gols, mas é um esquema que mostrou alguma evolução da equipe sob o comando do Márcio Zanardi. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+BN Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+BN Center é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo com veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 98895 0000. H+BN Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bom, CH, tá aí o noticiário da Ponte para você comentar. Danilo Barcelos não viajou, vai ficar aí cerca de 15 a 20 dias inativo. Quando a fase é ruim, parece que é incrível, cara. O pão sempre cai com a manteiga virada para baixo e suja tudo de terra, hein, CH? Tem razão, Batista. Isso não é uma notícia boa, não. Principalmente com o desempenho do Danilo Barcelos na última partida como zagueiro pelo lado esquerdo. Aí nós vamos imaginar 2 coisas. Ele pode voltar, um desses 2 vai jogar. Eu jogaria com o Diego Leão e manteria o Márcio fora. Mas se eu aqui, é questão de sensibilidade. Eu acho que ele volta o Márcio no time titular e volta com a zaga anterior da última partida. Eu não faria isso. O Márcio Silva também não viajou, tá? Desfalque mais uma vez. Mas aí é uma ótima notícia. Aí é uma ótima. Então vai jogar o Rafael Leão, o Diego Leão. Essa é uma ótima notícia, né? Ótima notícia. Nada contra o atleta, mas ele não está bem. Não está bem. Como os outros jogadores que melhoraram até na última partida, e eu acho que existe uma relação direta com o posicionamento do Barcelos ali. Não viajou, isso é problema. Agora vamos ver se o Leão entra bem ali do lado esquerdo, ele tem condição de fazer um bom trabalho. Existem outras possibilidades. Murilo joga, não? Viajou ou não? Pedro? Ainda não, CH. Ainda não foi liberado, já está em fase final de transição. Deve voltar na partida contra o Náutico semana que vem. Então o meio campo vai ser praticamente o mesmo. Vou passar um provável time aqui de novo. Vinícius no gol, Júlio na direita, Palácios, Lucas Cunha e Diego Leão na zaga e o Porfírio na lateral esquerda. No meio de campo, André Lima, Léo Gomes, Kevson e Elvis. E lá no ataque, Brandão ou David da Hora. E é isso, não tem muito o que inventar, não. Afinal de contas, tem umas novidades. Essa do Barcelos é uma perda, na minha opinião, é perda. E o restante não tem muito segredo e nem tem muita coisa para fazer diferente disso. O que o time precisa, todo mundo já sabe, continuar com a mesma organização que apresentou na última partida, com a mesma disposição, né? Eu sei que a partida é muito complicada contra o Ceará, que é o favorito para ganhar o jogo. Mas a Ponte tem demonstrado, apesar de não ter conquistado aí o resultado que precisa, que são vitórias, mas você percebe de 3 ou 4 jogos para cá que o time está tendo um comportamento bem diferente. O que não pode acontecer,
até o próprio Zanardi nessa semana em entrevista para a gente admitiu que o time não pode sofrer gol rápido, para pelo menos passar os 90 minutos ali de uma maneira mais controlada emocionalmente. Porque, diante de toda a circunstância, o próprio treinador admitiu que o emocional dos jogadores está um verdadeiro caco. Então, vamos aguardar amanhã, torcer sempre para que a coisa aconteça, mas eu torço, não existe um comentário alicerçado em cima disso, porque o time, espero que não caia de bico de novo. Está evoluindo aos pouquinhos. Se continuar nessa pegada, a chance de trazer um resultado legal aumenta. Mas, repito, para mim o Ceará é favorito para ganhar o jogo, Batista. E para você, Tigrão, se por um lado tem a notícia positiva, Diego Leão renovado o contrato, nome no bid, está à disposição. Por outro, não tem Barcelos e também não tem o Márcio Silva. E aí, Tigrão? É aquela história, né? Não dá tempo nem de começar a fazer o movimento com o braço. Levantar e dar um soquinho no ar para comemorar, que já vem alguém atrás e te dá uma punhalada, né? Não deu nem para comemorar o menino que renovou, né? E agora essa notícia especialmente, né? O Márcio já não vinha jogando. Aí não vai mudar muito, até porque ele também vem com muitos altos e baixos. Mas o Barcelos parece que vem lentamente evoluindo fisicamente. E aí vem a notícia. Bom, a Ponte vai ter que ir lá jogar o jogo. Quando ela foi jogar contra o Operário, todos nós dissemos que a Ponte ia perder o jogo e ela perdeu. Mas nós dissemos que o favoritismo do Operário era total. E a Ponte fez um jogo equilibrado. Se não tivesse falhado tanto na linha de zaga, ela teria vindo com os 3 pontos. Nem empate. Teria conseguido a vitória naqueles 2 gols do Brandão. Então, futebol é assim, é lá dentro. Depende muito do condicionamento emocional, psicológico, da disposição dos jogadores, da cobrança, que às vezes quem joga em casa, num primeiro momento tem apoio e depois começa a ser apupado, a ser cobrado. Então, torcer aí para que a Ponte faça um jogo pela média dos 2 últimos contra o Atlético e contra o Operário Ferroviário lá em Ponta Grossa. Aí dá minimamente, independentemente de quem vai, se deve voltar o Diego Leão, né? Porque a Ponte perde 2 zagueiros aí de última hora, Márcio Silva e o Danilo Barcelos, que estava formando como terceiro zagueiro do lado esquerdo, inclusive nesse jogo contra o Atlético. Então, fica aí, né? A dificuldade para escolher as melhores peças, mas é mais importante do que as peças, a atitude, a disposição do conjunto, a forma de encarar a competição, comportamento dentro de campo. E se for parecido com aquele que nós vimos contra o Operário pela Ordem e depois o Atlético, dá para equilibrar assim e tirar a bengala de apoio da mão do Vozão. São 17h50. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Boa tarde, Batista. Boa iniciativa do vereador tentar melhorar o turismo e entretenimento em Campinas, além de shows artísticos, esportivos, eventos religiosos e culturais.
melhorando as receitas dos 2 clubes de Campinas. Abraço, Carlos Lemos Matozinho. Quero ouvir os comentaristas também sobre a iniciativa do vereador Otto Alejandro sobre esta reunião que aconteceu, primeira reunião, lá no gabinete do Vandão de Almeida, que é o vice-prefeito, reunindo os 2 representantes dos clubes de Campinas. Rômulo Amaro pelo Guarani e o Marco Antônio Berlim representando a Ponte Preta. Começo com você, CH, o que você tem a dizer a respeito dessa iniciativa? Eu acho positiva. Os times precisam arrecadar, isso é pensar fora da caixinha, achar alternativa para poder trazer dinheiro para o clube. E é verdade tudo que foi colocado nessa entrevista, nesse pronunciamento, que Campinas não tem um local adequado para receber esses shows. E eu conheço muita gente, você, o Tigrão, o Breno. Então todo mundo sabe efetivamente que está faltando uma casa de shows, né? Falta um espaço desse para efetivamente fazer, né? Trazer essas grandes bandas, os grandes cantores, para, repito, trazer arrecadação para o clube de futebol. Eu acho muito legal, na teoria, né, Batista? Porque a gente sabe que existem uma série de fatores que precisam ser resolvidos, por exemplo, a história desses decibéis. Então, no Allianz é tranquilo, só que ele é um estádio quase fechado. Então, muito do som ali, pro lado externo, vaza, mas vaza com uma menor intensidade. Como seria isso? Eu não sei, eu não sou especialista, mas a iniciativa de transformar, entre aspas, os estádios em arenas de shows, essa coisa toda, eu vejo com bons olhos. E você, Tigrão, a sua opinião também, né, a respeito dessa iniciativa, que partiu do vereador, mas está envolvendo aí o poder público e os representantes dos times de Campinas. Acho válido. Claro que no papel e na teoria é uma iniciativa que a gente tem que elogiar. A aplicabilidade prática disso é que precisa ser melhor estudado. A princípio, é bom que alguém esteja pensando em melhorar o faturamento dos clubes e, por extensão disso, as opções de entretenimento para a população. Na prancheta e na teoria, eu gosto, acho legal. Para executar, lembro aos navegantes. O Allianz Parque, por exemplo, o seu entorno é 100% comercial. 100%. No estádio da Ponte, no Moisés Lucarelli, o entorno é 100% residencial. A proximidade das residências com o limite do muro do estádio é de uma calçada e uma rua estreita. Então, temos que ver a aplicabilidade. E no Guarani, apesar da frente ter uma predominância comercial, a parte do tobogã, embaixo do tobogã, é 100% residencial. Então, ideia, olha, que eu apoio, mas espero o desdobramento, principalmente depois das eleições, da aplicabilidade prática e da execução do projeto. O que acontece em áreas urbanas? Em Campinas, o tolerável é de 50 decibéis. E chega até, durante o dia, 55 decibéis. Durante a noite, o tolerável, de acordo com a lei municipal, é de 50 decibéis. O horário
está a partir das 22 horas até as 22 horas, o tolerável é de 50 decibéis. E aí, de 22 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte. E a multa pode ser pesada, é de 100 a 3 mil UFIX, unidades fiscais de Campinas, podendo ultrapassar aí o valor de R$14 mil, dependendo da gravidade. Então, o que o vereador está querendo? Ele está querendo aumentar esse número de 50 decibéis. Isso tem que passar pela Câmara, depende do poder público, encaminhamento e etc. Porque um show, por exemplo, um show musical, por exemplo, ele tem aí em média, né, entre 100 a 120 decibéis. Então, 50 decibéis já não dá. Ele vai ultrapassar o limite que a lei permite em Campinas. Teria que aumentar esse limite para 120 decibéis para poder realizar shows ali no Estádio Brinco de Ouro e também no Estádio Moisés Lucarelli. É isso que o vereador está pretendendo, fazer um encaminhamento, vai ter essa audiência pública, envolve vários setores da sociedade de Campinas, da parte comercial, e aí com a participação também novamente lá no dia 26 de agosto, na Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal, para fazer o encaminhamento do projeto. São 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o duelo entre Corinthians e Internacional, que decidem vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola logo mais 8 da noite em Itaquera. No jogo de ida, o Colorado venceu pelo placar de 2-0 e pode até perder por um gol de diferença, que avança para as quartas de final. Corinthians tem que vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis ou 3 gols para garantir a vaga direta à próxima fase. O provável Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Caio César e Guinegão. Já o Inter de Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripã e Matheus Bahia. Aliás, Maripã não deve jogar, deve ser substituído.
Bruno Henrique, Vilagra e Alan Patrick, Vitinho, Bernabé e Carboneiro. Esse jogo terá a arbitragem do Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. A bola rola logo mais, 8 da noite, Copa do Brasil. Definição de mais um classificado às quartas de final. Tem Corinthians e Internacional. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 horas e 1 minuto em Campinas. Boa tarde, Batista. Tá dizendo aqui o ouvinte mandando mensagem. Equipe da Bandeirantes. Sobre a enquete, o Guarani se classificar, dar mais uma oportunidade, Batista, ao BB. Sabe algo sobre Gabriel Menino? Ô louco, olha, tá sem pontuação, cara. Eu não tô entendendo, vou começar a ler de novo. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Ponto. Sobre a enquete do Guarani se classificar. Imagino que deva ter um ponto. Dar mais uma oportunidade, Batista. Deve ter outro ponto. O BB sabe algo sobre Gabriel Menino e João Marcelo que estão no Atlético Mineiro, pois o Guarani tem uma porcentagem ainda. Silvio Sumaré, abraço. Ô Silvio, eu entendi parte do que você disse, né? A outra parte ficou nebulosa, que é exatamente a primeira parte da mensagem, sobre a enquete o Guarani se classificar. Eu acho que deve ser assim, ó. Sobre a enquete, o Guarani se classifica. Deve ser isso, né? Dar mais uma oportunidade, Batista. Dar mais uma oportunidade. Dar mais uma oportunidade para quê? Para quem? Essa parte que não consegui entender. Mas vamos lá, Breno. Você pode responder aqui ao Silvio de Sumaré. Bom, o Gabriel Menino, Batista, ele já tá no Santos, né? Ele já saiu do Atlético, né? E o João Marcelo, ele já foi negociado com o futebol do exterior, também já saiu do Atlético, né? Tem uma pequena porcentagem ali, eu não sei se o Guarani já recebeu, até o próprio Rômulo Amaro pode falar pra gente a respeito dessa situação. O que eu sei que o Guarani tem para receber? Cerca de R$1 milhão de um jogador chamado Gabriel Pereira, que era da base do Guarani e foi pro Corinthians, e o Guarani tinha 30% dos direitos desse jogador e ele foi negociado com o exterior. Aí o Guarani tem para receber, se eu não me engano, R$1 milhão do Corinthians. É isso que o Guarani tem para receber. Mas eu acho que dificilmente o Corinthians vai pagar, o Guarani vai ter que receber isso via justiça, né? Provavelmente, né? Porque receber dinheiro do Corinthians é perna de cobra. Você sabe que tem, o difícil é encontrá-lo, né? Quero falar aqui da Rocha Autopeças. É confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova está em novo endereço, viu? A apenas 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem peças originais e de reposição. E mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Acesse agora para saber mais.
rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com cada loja, para falar diretamente com a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar sobre o time do Guarani. Já eu vou falar sobre o time bugrino, o time que está treinando, né? Ainda não há um time definido pelo técnico Hélio Cizenando e daqui a pouco eu vou trazer os detalhes. Mas antes, eu já tinha prometido desde o começo da semana falar com o doutor André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo. Ele, é claro, estava muito ocupado ao longo da semana, muitas reuniões, ele que exerce a função de advogado também, não cuida só do Guarani, ele tem outros afazeres, né? Então a gente vai bater um papo com ele para falar sobre essas reuniões, assembleias. Semana que vem, no dia 11, já tem uma primeira reunião com o Conselho Deliberativo de caráter consultivo para apresentar a proposta do investidor com relação à SAF e também as assembleias com os sócios marcadas para dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. Doutor André, essas reuniões são dos mesmos moldes marcados anteriormente? Tem algo diferente? A proposta do investidor já está bem concreta, já está com valores, vocês vão apresentar para o Conselho Deliberativo. O que já dá para dizer? Um abraço, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Breno, tudo bem? Eu agradeço o contato. Primeiramente, eu peço desculpa pela demora em atendê-lo. Realmente, esses 3 primeiros dias da semana foi muito corrido para mim, até por conta dessa questão envolvendo a proposta apresentada para a constituição da SAF no Guarani. Como você disse, realmente as assembleias e a reunião do conselho, elas foram convocadas nos mesmos termos da anterior, que eu havia convocado e cancelado. Será uma primeira reunião do Conselho Deliberativo no dia 11 de agosto, para a apresentação da proposta para os conselheiros e para a ratificação da deliberação do Conselho acerca da aprovação. Já havia aprovado, o Conselho Deliberativo já havia aprovado e recomendado que o Guarani se tornasse SAF, e o investidor pediu para que a gente ratificasse, né, essa reunião do Conselho acerca da constituição da SAF. Então essa é a primeira reunião no dia 11 do 8 do Conselho Deliberativo, e posteriormente, com 15 dias de prazo após essa reunião, conforme preceitua o estatuto, a gente realizará as assembleias para apresentação da proposta pelo investidor, esclarecimento de dúvidas, e a última assembleia no dia 4 para a aprovação da SAF. Em relação ao contrato, a proposta já foi recebida, tá? O Guarani já recebeu a proposta do investidor. Os conselheiros terão acesso no prazo previsto no regimento interno do Conselho Deliberativo, e os associados também conhecerão da proposta quando da Assembleia. Bom, nós estamos conversando com o doutor André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Doutor André, tem muita gente ainda com dúvidas em relação a esse contrato. Eu sei que esse contrato vai ser exposto inicialmente para o Conselho Deliberativo, depois para os sócios, mas já dá para falar em tempo de investimento? Dá para falar também se é uma SAF definitiva? Imagino que sim, né? E de como vai ser essa relação de
de porcentagens para o investidor, para o Guarani, valores finais. Uma outra pergunta, por que a reunião final, a assembleia final, vai ser numa sexta-feira, no dia 4 de setembro, e por que ela vai começar no período da tarde? Eu sei que vai ser de forma híbrida, mas até para você esclarecer por aqui. Vamos lá, em relação à constituição da SAF, período de investimento, valores do investimento, isso tudo está previsto em contrato que possui cláusula de confidencialidade. Então, eu não posso aqui expor sem antes o investidor fazer isso. Acredito que assim... Agora, em relação à Constituição ser definitiva, na realidade, o Guarani está se tornando SAF, uma sociedade anônima do futebol, com porcentagem, ficará com uma porcentagem das ações e o investidor com outra porcentagem. Isso é definitivo. O Guarani se tornar SAF e o clube ter participação nessa SAF. Agora, o prazo de investimento e os valores estão previstos em contratos e, infelizmente, eu não posso divulgar. Em relação ao segundo questionamento que você me fez relacionado à aprovação ocorrer numa sexta-feira, primeiramente, a gente está convocando 4 assembleias conforme determina o estatuto. 3 assembleias de exposição, esclarecimentos de dúvidas. Tá? Na verdade, é uma assembleia com 4 reuniões. As 3 primeiras, apresentação do investidor, esclarecimento de dúvida, a nossa assessoria Ernst Young esclarecendo dúvidas dos associados, e a quarta reunião, que vai ser para aprovação da SAF. Então, como a gente respeitou os 15 dias, né, da reunião do conselho, esse primeiro dia será no dia 1º de setembro e a gente vai fazer 4 reuniões seguidas, tá? Isso foi um pedido do investidor. Em relação à aprovação, por que eu coloquei a aprovação no dia 4? Para que seja da forma mais rápida possível, né? Então, isso foi um pedido do investidor também. Então, ela ocorre no começo da tarde, né? Então, às 16 horas, com 4 horas de duração até às 20 horas. Então, para que o associado consiga sair do trabalho, passar no Guarani, votar. O associado que está longe também vai ter a possibilidade de fazer a votação de forma virtual. É uma assembleia híbrida, ou seja, o associado pode votar pela aprovação ou não da SAF, da proposta recebida pela SAF, de forma presencial ou de forma virtual. Bom, para fechar com você, doutor André Torquato, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, muita gente quer saber também, o investidor estará presente em alguma das assembleias? E uma outra situação, a tendência é que o Guarani já funcione como SAF no quadrangular da Série C, quadrangular final da Série C, doutor André? Breno, vamos lá. Em relação à presença do investidor, sim, o investidor estará presente e ele fará a apresentação pessoal da proposta. Isso foi um pedido dele e um comprometimento dele de fazer essa exposição. Acredito que, seguindo o cronograma que me foi passado, ele faça isso na primeira assembleia. Ele faça essa exposição, a apresentação da proposta e tudo que ele tem a oferecer na primeira reunião. Tá? Em relação à constituição da SAF, aprovou o Guarani, os associados aprovaram a SAF, no dia 5 o Guarani já é SAF. Não é bem assim, né? Então a gente vai ter a aprovação da SAF, no dia 4 a gente resolve a votação, mas depois a gente tem fases importantes, comunicação da recuperação judicial, acerca da decisão dos associados, comunicação do processo trabalhista onde houve a venda
do patrimônio do clube, tem registro das atas em cartório, constituição da SAF perante os órgãos competentes. Então, esse tempo entre a aprovação e o Guarani se tornar realmente SAF, existe um prazo aí para regularização, registro de documento e constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Mas acredito eu que com a aprovação da SAF, o investidor já venha nos ajudar aí para que a gente tenha um final de Série C conforme o torcedor espera. Bom, muito obrigado, doutor André Torquato, gentilmente esclarecendo pontos importantes. Ainda não pode dar detalhes do contrato do investidor, da SAF do Guarani, mas ele esclareceu pontos importantes. O primeiro deles, o investidor, no caso é o Roberto Graziano, mas eles não podem falar ainda, vai estar presente e provavelmente na primeira assembleia, no dia 1º de setembro, para esclarecer assuntos importantes. E outra situação que eu achei muito interessante que ele colocou é que, apesar da burocracia para o Guarani depois de aprovado, no dia 4, a gente espera que seja aprovada a SAF, que o Guarani seja vendido para o Roberto Graziano, se a proposta for boa, ele já vai estar atuando ao lado do Guarani no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa muito desse aporte financeiro, né? Agora, um detalhe importante. A gente falava hoje na tela da Band, na hora do almoço, até o Batista falava sobre alguns clubes lá, clubes que estão em dia e clubes que não estão em dia, com salários na Série B do Brasileiro. O Jorge Nicola, ele fez, que é um jornalista muito respeitado, né? Ele fez um levantamento de clubes da Série B que estão devendo salário e clubes que estão em dia. Quais clubes estão em dia? Ele colocou aqui na matéria, eu vou ler. Criciúma, Novo Horizontino, Juventude, Cuiabá, Vila Nova, Operário, Atlético, Botafogo de Ribeirão e também o Londrina. São os clubes, de acordo com a matéria do Jorge Nicola, que estão em dia. Ou seja, o São Bernardo não está em dia com os... Bom, seguindo, bebê. Congelou. Voltou. Oi, Congelou. Agora voltou. Eu fui atrás Põe no de micro-ondas. Descongelou. Descongelou. Soca tudo. Eu fui atrás de algumas pessoas próximas e realmente não está em dia o salário do São Bernardo. Agora, por qual motivo que o salário não está em dia? Isso é importante até para quem é sócio do Guarani, para quem é conselheiro, ir atrás e perguntar, né? Nessas reuniões e assembleias, a imprensa não vai estar presente, para saber qual é a situação, qual é o motivo de não estar em dia, até porque hoje quem comanda o São Bernardo vai comandar o Guarani daqui para frente. A gente espera que dê tudo certo, mas é um questionamento importante o porquê e qual motivo, Batista. Realmente causa estranheza, né? O São Bernardo não estar com o salário em dia. Para mim não causa nenhuma estranheza. Por quê? Por quê? Porque ele tá aí para assinar o contrato com o Guarani. Você acha que o São Bernardo ainda está sob o guarda-chuva dele? Imagina. Eu sei a associação que estão fazendo. Se o Roberto tá atrasando lá, vai atrasar aqui também. Pô, o Guarani só não é SAF ainda por conta dos problemas aí com a justiça. Teve que realizar novas eleições. Perdeu aí mais de 60 dias. Senão já estaria assinado. E como que ele teria assinado? Se o São Bernardo ainda está sob o guarda-chuva dele, se ainda é dele, e a lei não permite isso. Então, já que ele fez a proposta e sabe que a proposta será aprovada, até porque o Guarani não tem outra alternativa, ou entra, ou vira SAF e recebe urgentemente um aporte financeiro ou a bomba estoura, ele sabe que
a proposta dele vai ser aprovada. E poderia haver um impedimento jurídico, o fato dele ter uma outra SAF. Então, a outra SAF, ou o São Bernardo, leia-se, eu não tenho como provar isso. Estou fazendo um comentário e não passando uma informação. É só uma opinião. Mas já foi, né, Batista? Sim, o problema aí é que enquanto ele não vende o São Bernardo está embaixo, sim, do guarda-chuva dele. Já vendeu, né, Batista? Eu não sei se vendeu, ô Tigrão. Já foi. Já era. Bom, então, de acordo com o que você está dizendo, quem estaria opinando, atrasando o salário já seria o novo proprietário e não o Roberto Graziano. É uma opinião, não é uma informação. Mas, se o cara é capitalizado, tá aí com o São Bernardo na boca do gol para subir, vinha bem, de repente despencou, e com a grana que ele vai pôr no Guarani, por que é que ele estaria atrasando o salário no São Bernardo? Falta de dinheiro? O Roberto Graziano, pô, se o Roberto Graziano tá com problema de dinheiro, nós aqui já subimos, já mudamos de andar, já reencarnamos pobre de novo. O Roberto Graziano, calma. Como é que se ele tivesse com problema de fluxo de caixa para tocar o São Bernardo, que ele estaria exigindo de estar presente na Assembleia de Sócios para responder a todos os questionamentos e dizer todas as cláusulas do contrato, falar o valor, o prazo de pagamento, o fluxo e tudo mais. Como vai ser a questão do imobiliário, do estádio? Vai construir shopping? Não vai? Vai construir arena? Ele já está dentro. Ou você acha que aquele dia, agora, esses dias aí, que você o encontrou numa Mersa reluzente, ali nas quadras cobertas, e ele desceu atrapalhando o tráfego, como diria Chico Buarque de Holanda, mas ele não morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Ele está mais vivo do que nunca. Desceu, te deu um abraço. Ele veio fazer o que no Brinco de Ouro? Vender amendoim? Ele veio porque ele está já comandando as ações e dando as cartas. Lógico que ele não vai enfiar um caminhão antes da assinatura. Mas ele já é um cara hoje com vida ativa nas principais discussões e decisões do Guarani. Vamos lá, CH, noticiário aí do Guarani para você comentar às 18h23. Muito boa a entrevista, esclarecedora. Eu sei que tem detalhes que não podem vir a público ainda, mas eu achei esse ponto aí que o investidor estará em uma das reuniões para poder responder questionamentos, isso é de suma importância. Houve também destaque da história da Ernst Young, que é uma empresa renomada, que está por trás de toda essa, entre aspas, né, essa exigência, o que o Guarani quer colocar no contrato. Eu acho que está tudo encaminhado. Agora, eu vou falar de novo aquilo que eu tenho falado. Enquanto eu não tiver ciência de tudo que está sendo proposto e acordado, não dá para emitir opinião. Não dá. E eu também tenho a mesma impressão, diante de todo o movimento do Roberto Graziano, né, a coisa está muito mais do que adiantada. Talvez só falte assinar, porque tem que passar por uma aprovação. O que não é que me desagrada, mas o que eu fico preocupado é que a história de patrimônio, a obrigação da construção que ele tem hoje até o presente momento, de um novo estádio, de um novo CT, de um novo clube, isso vai cair por terra? Espero que não, até acredito que não.
Mas essas coisas a torcida, os conselheiros, os sócios, eles precisam saber como será, né? E outra pergunta que se eu estivesse lá como conselheiro, perguntar para as pessoas, existe alguma cláusula nos primeiros anos que o Guarani não pode ser revendido? Que pode acontecer, não é? Até acredito que o Guarani tenha tido essa preocupação, né? Porque o Graziano, eu também penso como todos, eu acho que ele tem um potencial muito grande de fazer um trabalho maravilhoso no Guarani, mas a gente precisa entender o negócio para poder dar a opinião com embasamento, Batista. Seguindo, bebê. Bom, Batista, falando sobre o time do Guarani, pelo que eu sei, o Jonathan Costa não tem treinado 100%, ele tem treinado aos poucos, ou seja, eu acho difícil ele jogar na próxima segunda-feira, ele ainda não está 100%, como ele está voltando aos poucos, né, ficou mais de 1 mês e meio afastado dos gramados, é difícil ele voltar segunda, se ele volta como titular, corre o risco até de ter uma lesão muscular. Caiu novamente, hein? Oi, agora vai. Voltou. Então eu imagino que o Jonathan Costa, ele vai ficar como opção no banco de reserva, se ele tiver condições. O William Farias ainda não voltou aos treinos, ou seja, o Luiz Otávio deve seguir no meio-campo do Guarani. Na direita, como o Hélio não montou o time ainda, existe a possibilidade do Dudu. Aliás, a gente está na expectativa para saber qual time vai viajar e qual time vai entrar em campo, né? E vai ficar à disposição para esse jogo contra o Anápolis. Ontem eu fiz a entrevista exclusiva, para quem não acompanhou, já está no portal Carlos Batista, com o técnico da equipe do Anápolis, o Luan Carlos. Ele falou sobre problemas financeiros. Eu sei que está praticamente 3 meses de salários atrasados no Anápolis, ou seja, a situação é pior do que a do Guarani. O time que tem uma folha salarial de 450 mil reais por mês, mas jogo é jogo. A gente sabe, o ano passado o Guarani foi como favorito para lá e perdeu o jogo do Anápolis, que também estava numa situação difícil. Eu até convidei, ontem eu disse que convidei o Frontini, hoje eu até questionei ontem também se o Rômulo Amaro vai falar com a gente. Pelo que eu soube, quando tiver regularizada a situação, e ele espera que nos próximos dias, a parte financeira, ele vai falar com a gente. Até pedi para o Hélio Cizenando se poderia, né, se o Guarani poderia ceder uma entrevista com ele amanhã, mas o Guarani essa semana só vai mandar entrevista, não vai ceder entrevista com ninguém. Imagino que por conta do que aconteceu com os jogadores na última terça-feira. Eu acho uma grande bobagem, até porque jogou a responsabilidade nas costas dos jogadores. Eles deveriam falar. Essa responsabilidade foi chamada pelos jogadores a partir do momento que na última terça eles não quiseram treinar no campo, exigindo o salário ou pelo menos uma resposta da diretoria. Então, essa responsabilidade toda agora vai para as costas dos jogadores. É claro que a partir de segunda-feira eles vão ser ainda mais cobrados do que eles estavam sendo com relação a vitórias. E a gente vai ficar aguardando. Bom, Batista, eu não sei se a gente tem condições já de falar com o Estevan Soares, se tiver condições já, se não depois do intervalo. Depois do intervalo, bebê. Combinado, Batista. São 18 horas e 29 minutos. Intervalo, voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, mais times carimbaram a classificação à próxima fase, quartas de final da competição. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2-0 e garantiu vaga na próxima fase. Assim como o Grêmio, que derrotou o Mirassol por 1-0. No Clássico Carioca, o Vasco levou a melhor, 3-1 para cima do Fluminense e também carimbou a sua vaga. Assim como o Palmeiras, que jogou ontem como visitante em Cuiabá diante do Fortaleza, perdeu por 3-2, mas como havia vencido por 3-0 no agregado 5-3, o Verdão está classificado. Hoje a definição dos 2 últimos classificados. 8 da noite, os 2 jogos serão realizados. Tem Vitória Atlético Paranaense, primeiro jogo 2-0 para o Furacão. E Corinthians Internacional no primeiro jogo foi 2-0 para o Colorado. Lembrando que na terça-feira o Atlético Mineiro havia se classificado, 1-0 para cima do Juventude. E o Santos também garantiu vaga ao bater o Remo pelo placar de 1-0. Campeonato Brasileiro da Série B está de volta nesta sexta-feira, com destaque para Macaca, que joga fora de casa, 8h30 da noite contra o Ceará. Quem também joga amanhã, 7h30, Operário e São Bernardo, abrindo, portanto, esta rodada da competição, a 21ª. O Campeonato Brasileiro da Série C está de volta também na sua reta final. Restam 4 rodadas para o final da primeira fase. Sábado, 5 da tarde, 2 jogos. Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, Figueirense e Ferroviária. Lembrando que o Guarani, segundo colocado, volta a campo na segunda-feira, 8 da noite, para pegar o Anápolis, que nesse momento está no Z2 da competição. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta, a Ponte Preta vai enfrentar o Ceará às 20h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Ceará e Ponte Preta, jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h34, Breno Beretta, diz aí, bebê. Não temos o áudio. Oi. Agora sim. Oi. O Estevam Soares já está na linha, Batista? Sim. Bom, Estevam Soares gentilmente atendendo a gente aqui na Rádio Bandeirantes. A gente estava debatendo, Estevam, essa semana, eu, Batista, o próprio Tigrão, o CH também, sobre a final de 87, né? Em que o Guarani participou daquela final. Eu até citei... Tá caindo. Deixa eu tocar por aqui enquanto retorna aí o Breno Beretta. Estevão Soares, alô, Estevão, como é que vai você? Aqui o Batista, tudo bem? Fala, meu amigo. Tudo bem, Batista? Tudo Tranquilo, bem. Tá tudo em paz por aqui. E vocês aí? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Já tá de volta o Breno Beretta. Pode falar, bebê. Oi, Estevão, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho das finais de 87, porque até hoje
estão questionando, né? O Flamengo essa semana tentou a Taça das Bolinhas, não conseguiu. E tem muita gente que tem dúvida o que aconteceu naqueles jogos. Você que era o capitão do esporte naquela oportunidade, tem passagens pelo Guarani, pela Ponte, tanto como treinador e jogador, no caso do Guarani. E naquela oportunidade você era zagueiro e capitão da equipe do esporte. O que aconteceram naqueles jogos, né? Como foram aqueles jogos diante do Guarani, aqueles pênaltis, para você falar por aqui e relembrar essas histórias legais. Oi, Breno, bacana. Muito legal falar com vocês, participar. E na Ponte Preta como jogador também, 1989. Tive uma passagem muito rápida, de acho que 4 meses, com o ano que a Ponte disputou. A Ponte fez 2 torneios, né? Era, acho que a Série A2 do Paulista e a série D do Brasileiro, uma série lá embaixo. E eu acabei jogando também na Ponte, além de dirigir por 4 oportunidades. Então, voltando à nossa fala, aquele ano foi muito complicado, porque o Guarani e o Sport estavam na pseudo Série A do Campeonato Brasileiro, e de uma hora para outra foi criado o Clube dos 13, né, através lá do presidente do Vasco, do Eurico Miranda, daquela coisa toda, e houve uma baita de uma guinada no futebol. Eles excluíram Guarani e Ponte Preta da tipo Série A, fizeram o Clube dos 13, né, e dividiram duas chaves, né, de 16, né, que seria o módulo verde e o módulo amarelo, a segunda divisão. Ou seja, o campeonato ficou paralisado. Eu lembro que ficou mais de um mês e pouco. Vai começar domingo, aí nós nos preparávamos, aí não começava, porque entrava um requerimento, um protocolo para bloquear, tal. Ou seja, aí no final houve uma grande reunião e eles fizeram um grande acordo. Todos os 32 clubes assinaram, tanto do módulo verde como do módulo amarelo, que haveria o torneio do módulo verde, do módulo amarelo. O campeão seria o campeão do módulo verde, do módulo amarelo, e o campeão e o vice, ao final, se encontrariam num quadrangular de turno e retorno. O Sport e o Guarani se propuseram também a disputar, normal, como havia, né, pelos 32 clubes assinados, e jogamos. E houve a decisão, né, do módulo amarelo, que era o nosso, parece que o módulo verde, o Flamengo foi campeão e o Inter vice. E no nosso módulo não acabou, porque foi aquele jogo das penalidades, aquela baita confusão que teve, e não acabou tendo um campeão. Eu lembro que eram os pênaltis, estava acho que no 14º, e eu nunca bati um pênalti na minha vida. Foi o único pênalti que eu bati, foi aquele jogo lá, o 8º pênalti. Eu lembro quando eu fui bater o pênalti, o próprio Sérgio Nery, se eu não me engano, era o goleiro. Você já errou esse ano contra a gente, contra o Bahia, que eu tinha feito um pênalti, né, no João Paulo, perdeu a classificação, você vai se ferrar outra vez. Eu fiz o pênalti, aí quando estava lá pro 14º, que ia voltando, eu lembro que eu fui no juiz com o presidente do Sport. Acabou, vamos acabar. Aí entrou na época o Betuzini. Acaba, ou seja, acabou. Aí foi marcado para o ano seguinte o quadrangular. E o Flamengo e o Inter se negaram a disputar, né? Foi uma das coisas mais horripilantes que eu vi no futebol brasileiro, né? Um ultrajem ao futebol brasileiro. 2 clubes não disputarem, não entrarem em campo e não serem punidos pelo Tribunal de Justiça Desportivo. Isso aí foi uma coisa inédita no futebol. Ou seja, aí no final, Guarani Sport se propuseram a fazer os 2 jogos. Nós fizemos o primeiro jogo em Campinas, se eu não me engano, empatamos de 1-1, uma coisa assim. E no jogo de volta na Ilha do Retiro, a gente ganhou de 1-0, né, com 42 mil pessoas na ilha, com gol do Marco Antônio, que era o meu parceiro de zaga de cabeça, e o Sport acabou se tornando, né, o legítimo campeão brasileiro, e o Guarani foi o vice. Batista ao vivo conosco, Estevam Soares. O Estevão, ele tem uma trajetória fantástica no futebol brasileiro, tanto quanto jogador como treinador também, né? E é um prazer imenso poder conversar com o Estevão aqui no nosso programa e relembrar essa decisão aí de 1987, campeonato que vazou para 88 e foi decidido lá em 88
Até hoje, como eu disse, o Breno, o Flamengo está procurando essa taça das bolinhas, que está com o São Paulo, porque cada campeão ficava com uma réplica. O Sport ficou com uma réplica, o Guarani tem uma réplica de 1978. E o regulamento previa a entrega da taça grande em definitivo para o time que conquistasse 3 vezes de forma consecutiva ou 5 de maneira alternada. O Flamengo, com essa vitória contra o Internacional, ele diz que ele seria, então, né, o time que ganhou 5 vezes. E aí o São Paulo, que ficou com a taça em definitivo, não entregou depois a taça para o Flamengo, foi parar no STF. Depois de uma longa batalha, o STF deu ganho de causa para o São Paulo. E até hoje o Flamengo está protestando. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Estevão Soares, que está conosco aqui na entrevista do dia. É sempre bom, né? A gente falar com o Estevão. E ontem deu uma bela de uma discussão aqui. Tomei o Fábio Koff hoje, viu, Estevão? Eu tô aqui uma mistura de Fábio Koff, Adoniran Barbosa e Estevão Soares. Então não estranha, não. Estevão Soares, que no Palmeiras foi apelidado como Pato Rouco, olha aí. Eu tô meio prejudicado, mas em nome aqui da parceria e do amor que a gente tem aqui pelo trabalho, eu tô indo aqui meio que pro sacrifício, mas já tá melhor do que ontem. Estevão, você já esclareceu tudo. Agora vou me permitir brincar uma com você, posso ou não? Claro, à vontade. Você é meu irmão, aliás, a sua família, todo mundo. Você é uma pessoa que eu adoro, você e sua família toda. Muito obrigado. A recíproca é absolutamente verdadeira. Então vamos lá. Estevão, Márcio Luiz, Jura, Raí, André Cruz e Heitor. Qual a brasilete preferida? Oh, que pergunta maravilhosa, né? Eu vou me permitir a falar o seguinte. A brasilete número 1, eu acho que sempre foi André Cruz. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Esse era o presidente. Eu me coloco talvez aí em segundo lugar. Gersinho pode ser terceiro e Vadão ao concurso. Vadão era ao concurso. Então, isso criou, né, nos anos 70, você falou muito bem, foi uma coisa muito legal, e o nosso saudoso amigo, irmão Brasil de Oliveira, né, que eu tive a felicidade de fundar com ele. Nós fundamos em 74, estreamos em Cafelândia, um time filantrópico, que era o Sentimento Futebol Clube. Os fundadores foi eu, foi o Brasil, foi o Vadão, um dia jantando no Eden Bar. E o Plínio Marcos, que tinha feito uma peça aí na prefeitura. Aí. Ou seja, esse Sentimento Futebol Clube perdurou por mais ou menos uns 10 anos. Todas as férias, que antigamente eram os 30 dias de férias, nós fazíamos de 4 a 5 jogos por todo o interior de São Paulo, sul de Minas, alguma coisa, todos jogos filantrópicos. Foi uma das grandes coisas que nós fizemos, um dia jantando lá no Eden Bar à noite. E aí, e o Plínio dizendo que jogava bola, aquela conversa dele mole, né, que o bicho era malandro, porque eu sou ponta esquerda, e eu joguei no Santos, eu falei, que jogou nada. Então, vamos fazer um time, acabamos fazendo esse time aí que perdurou e ajudou muitas instituições, né? Mas eu acho que você citou alguns brasileiros aí que jogavam bola pra caramba, né? E nós não podemos esquecer de falar do Gersinho, né? Que mora em Campinas, que esse cara foi um monstro, né? O Gordinho foi um dos maiores meias que eu vi jogar no futebol, foi o Gersinho também. Legal. Gostei muito. Agora, você acha, Estevão, que você era mais querido do que o Jura?
O Jura também era... o Jura era um brasilete forte, né? O Jura era muito forte. Mas eu, até pela proximidade e por todas essas coisas, e pela aquela minha fratura no Guarani de Perna, em 75, né? Que o Brasa participou muito, ele e o Plínio Marcos, e ele começou depois a frequentar, né, a minha casa, ia para Cafelândia, foi várias vezes, né, conhecendo a minha família, meu pai, meus irmãos e tal. Eu acho que talvez eu me coloco aí em segundo. Eu acho que... mas o Jura era muito forte, né? O Jura, Gersinho, teve uns caras que foram muito, muito, muito queridos e muito amados pelo nosso saudoso Brasil de Oliveira, né? Mas teve um desses jogos maravilhosos que vocês faziam, e sempre com fins filantrópicos, né? Isso é o mais importante. E aí foi em São Joaquim da Barra. E aí é muito longe e tal, o time teve que dormir lá e viajar de volta no dia seguinte. E delegação de futebol, até no profissional, é assim, né? Não dá pra ficar em apartamento single, né? É double, né? Ficam dois por quarto. E aí tava lá escolhendo as chaves lá, né? São Joaquim da Barra. Olha aí. E aí tinha que definir as duplas. Parece que Brasa dividiu, né? Todos vocês dividiu o quarto. Parece que Raí ganhou. Você Raí confirma, ganhou, não? foi hoje. Então, esse jogo eu não tava, viu, Tigrão? Esse jogo eu não tava. E nem o Raí. Nem o Estevam e nem o Raí. O Raí não foi a São Joaquim da Barra. O André Cruz, sim. André Cruz estava lá. Aliás, aconteceu um detalhe importante. André Cruz estava convocado para a seleção brasileira antes do jogo, que foi lá no campo do Espigão, campo do São Joaquim Futebol Clube. O Brasa reuniu o time do São Joaquim Futebol Clube e falou: olha, nós temos aqui o André Cruz, está convocado, seleção brasileira, peço por favor para que vocês peguem leve e tal. O jogo começou, o pau comeu. Veja o que aconteceu. Quebraram o dedo mínimo do pé esquerdo do André Cruz. O André Cruz perdeu a convocação exatamente por causa dessa fratura, né? O quinto metatarso. Meu Deus do céu. Mas o Brasa era um artista, né? Quando eu assumi a Inter de Limeira em 96, se eu não me engano, né? Eu fiz acho que 5, 6 jogos, acabei sendo demitido. E eu tô lá em Limeira, o Brasa liga: Estevão, o que aconteceu? Eu falei: os caras me demitiram. E aí, mas acertaram tudo? Eu falei: acertaram. Não, eu, né? Porque eu falei: eles vão acertar agora, eu tô esperando. Pô, faz o seguinte, a hora que você sair daí, né, sair do hotel à tarde, passa aqui em Campinas, vai para São Paulo? Eu falei: passa aqui em Campinas, que eu tenho um negócio para falar com você, você não vai ficar desempregado não, já tem um negócio bom aqui. Aí eu peguei o dinheiro, né, uma parte, inclusive, deram em dinheiro lá na mão, aquele negócio, eu saí, peguei o carro, 5, 6 horas da tarde, parei em Campinas, ele marcou, né, e ele tinha um amigo dele, acho que era o Missézinho, um rapazinho que realmente fazia serviço lá para ele. Aí janta e vai, come, bebe e tal, e pá, ou seja, lá para meia-noite, não sei o quê, e ele não fala nada qual era a proposta do clube, né? Aí ele falou: vamos dormir, vamos dormir, vamos embora. Eu falei: Brasa, eu vou para São Paulo, tal. Legal, tal. E o negócio: amanhã eu te falo, então, você me liga. Aí eu ligo, ele não atende, eu liguei para o Ministério, falei: Ministério, ele falou: Estevão, eu vou ser sincero com você, nós estávamos morrendo de fome lá no centro, não tinha dinheiro. Aí o Brasa falou assim: quem tá com dinheiro é o Estevão, ele foi mandado, depois demitido, pegou a indenização. Sensacional, pô. Ele queria faturar um rango, por isso que ele perguntou: recebeu? Recebi, então venha. História maravilhosa. Batista, melhor do que essa daí, só a do Nan comigo. Ambos, infelizmente, já nos deixaram. Passa aqui no Joga Chave, que eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa, Nan. Tô indo pra São Paulo. Passa aqui no Joga Chave. Passa aqui.
é urgente, é uma surpresa para você. Vou atrasei minha viagem, reunião lá na empresa. Não, então espera aí, já fala rápido aí na calçada aí, que não tem nem lugar para parar o carro aí na Conceição 40. Ah, Conceição aí, 40, bem lembrado. Eu baixei o vidro, Nan debruçou, ficou com aquele cofrão à vista, né? O cofre do Nan, até o cara que tava lá no 15º via. Aí falou assim, a surpresa é a seguinte, eu vou deixar, eu sei que é um sonho para você, mas eu vou deixar você me emprestar R$1.000. Ô, Estevam, o Gera, do Estoril, mandou aqui uma foto, são vários jogadores do Guarani, com o Pelé, e você está entre eles. Não sei de quando é essa foto, mas pediu para mandar um abraço para você. Ouça, né? Um abraço pro Gera. Eu tenho essa foto em casa. Eu joguei contra o Pelé, foram 2 vezes. A minha estreia em 74 aqui no Pacaembu, perto da minha casa. Santos e Guarani foi 2-0. E depois o 75, essa foto é no Brinco de Ouro, que eu acabei sendo expulso nesse jogo. Se eu não me engano, nessa foto deve estar o Cláudio, lateral esquerdo, o Hamilton Rocha e o Darcy, ponto esquerda, que era meu amigo lá de Cafelândia, já faleceu, morava em Campinas. Acho que somos, se eu não me engano, somos nós 4 com o Rei. Um jogo em Campinas que foi 2-2, o Pelé fez 2 gols. Vamos lá, Breno, encerramento aí com o Estevam, nosso convidado muito especial de hoje. Muito especial. Aliás, Estevam, você tem propriedade para falar tanto do Guarani quanto da Ponte Preta dentro e fora de campo. Você aí de fora, como que você vê a atual situação tanto do Guarani quanto da Ponte, né? Tanto dentro de campo, na Série C, o Guarani tentando subir e a Ponte muito próxima do rebaixamento, quanto os dois times com essa falta de dinheiro, salários atrasados e em eminência de se tornarem SAF. Olha, primeiro com muita tristeza, né? Porque do meus... hoje eu tô com 55 anos de carreira. Eu completei 70 anos, eu fui para o Guarani em 72, né? Fui com 15 anos. Eu trabalhei em inúmeros clubes no Brasil, como jogador, treinador, vocês sabem, fora do Brasil, na Arábia, fui no Líbano. Mas a minha paixão, juro por Deus, não estou puxando o saco, não. Claro, eu dirigi Palmeiras, Botafogo, joguei no São Paulo, campeão brasileiro, mas a minha paixão são esses clubes de Campinas, sabe? Primeiro o Guarani, que foi o clube onde me criou, onde eu peguei toda a minha estrutura, me deu comida, me deu força, me deu estrutura, e depois como treinador também eu consegui alavancar minha carreira. A Ponte Preta, onde me deu uma oportunidade no momento que eu estava começando como treinador e acabei indo para o Palmeiras, depois solidificando o meu nome. Então eu vejo com muita tristeza, eu não admito isso. Mas não tem. Como é que não tem dinheiro, cara? Como é? Então vamos administrar bem. Vamos fazer as coisas direito. Quanto que é que nós temos de arrecadação por mês? É 1 milhão? Vamos gastar 999. Não dá para contratar um jogador que tem um salário de 200, 300. Contrata um de 20, de 30, peneira, vai atrás. Põe olheiros para ir buscar, sabe? A base do Guarani e Ponte Preta sempre foram as melhores do Brasil, invejando o Brasil inteiro. Então, no estado que jogaram esses dois clubes, é muita tristeza. Eu fico muito triste ver, esses dois clubes em divisões, Série C, Série B, lá embaixo, e um, inclusive, com eminência, praticamente, de descer mais uma divisão ainda para a Série D, é pior ainda. Eu acho que esse pessoal tinha que ser punido, tinha que ser responsável, e criar, traz SAF. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que o maior exemplo que nós tivemos no Brasil foi do Bandeira de Melo no Flamengo. O Flamengo endividado, o que ele criou? Dentro do Conselho Fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, meu amigo. Se assumiu o Clube X, está devendo 5. Se você terminou o seu biênio ou triênio, quanto for devendo 6, você vai pôr do seu bolso. Sabe? Senão você vai penhorar um bem, coisa parecida. Para a gente começar
para se ter responsabilidade e não jogar entidades como essas duas aí no lixo, né, praticamente como se tem feito. Desculpa o meu desabafo aí, mas foi do coração. Tá bom, Estevão, um abraço para você, muito obrigado. E fiquei muito contente, né, em poder entrevistá-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Há muito tempo que a gente não conversava e há muito tempo que a gente não se vê. Quando estiver por aqui, dá um toque aí para a gente se encontrar e bater um papo. Um abraço, muito obrigado, viu? Valeu, Batista. Um abraço a você, ao Tigrão, né, ao Breno e a todos os ouvintes aí, que eu sei que a audiência suas é muito enorme. Vamos ver um dia, vamos combinar, eu até pego o carro, vou aí para participar ao vivo com vocês, para a gente contar até algumas histórias. Eu estou, inclusive, preparando, já estou começando a preparar para até o ano que vem lançar um livro meu, e esse livro vão ter 3 partes. A minha história, né, desde lá de Cafelândia, começando, depois vão ter realmente uma segunda parte, fotos minhas e tudo quanto é tipo, e a terceira parte são histórias, né, alguns causos aí que a gente tem, causos, como se diz, né, engraçados que a gente tem, que a gente passou e que está tudo anotado para pôr nesse livro, para contar aí uns 2, 3 casos para vocês. Um abraço, fica com Deus. Abraço, fica com Deus. Tá aí Estevão Soares conversando conosco. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia e da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo para você fazer aquele prato especial e com sabor notável. É sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. E você que nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo na tela uma arte com os produtos da Aroma das Ervas e também tem ali um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Agora, você que não tem Aroma das Ervas aí na sua localidade, pode comprar pela internet. Pode comprar pela loja da Aroma das Ervas na Amazon. E para você ir até a loja é fácil, só encostar a câmera do seu celular no QR Code que você está vendo. Se você estiver só no rádio, dá uma googada aí, né? Joga no Google, Amazon, loja da Aroma das Ervas, vai aparecer lá também o endereço direitinho, tá bom? E não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Nossa, que potência! A voz do Tigrão é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center.
Center, o Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Esporte em debate, na Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês não acham que essa história da SAF do Guarani nada mais é que um João sem braço do comendador, que ele tira o compromisso que ele tem com o que está escrito, que é construir um estádio, manter um centro de treinamento, ele assumindo tudo, ele não deixa isso por baixo do pano? Obrigado. Um abraço, José Luiz Furlan, Campinas. Um abraço, muito obrigado, Zé Luiz Furlan. Tenho toda uma documentação assinada. Eu acho muito difícil que ocorra uma situação como essa, né? O que pode acontecer é, futuramente, ele vender a SAF. Aí é possível acontecer, aconteceu com o Cruzeiro. E agora há pouco o CH falou, eu gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível. Não será possível na Assembleia, se vai ser colocado lá um termo de um tempo mínimo para que depois possa ser vendida a SAF. No caso do Cruzeiro, foi colocado esse termo, essa cláusula no contrato. Lá ele só poderia vender a SAF do Cruzeiro ou as cotas, né? São ações, são cotas. Lá tinha um período mínimo de 2 anos. Só após 2 anos, e foi exatamente o que o Ronaldo Fenômeno fez. Ficou durante 2 anos e aí depois do período mínimo de 2 anos, ele fez a venda da SAF. Então isso efetivamente pode acontecer. Agora, não cumprir tudo aquilo que estiver acordado, aí envolve uma série de fatores, inclusive penalizações, né? Existe uma lei fundamentada, é uma lei federal, a lei da SAF. Então não é assim, tá bom, assina aí um papel de pão e aí tá tudo certo. Não funciona desse jeito. É um negócio muito complexo com documentos que serão assinados. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite. Valmir de Valinhos, tudo bom? Então vocês estão falando com relação a shows, né? Talvez essa lei seja antiga, precisamos avançar, atualizar, né? Porque pega, por exemplo, o Morumbi. O Morumbi é 100% também residencial e lá tem show. Então precisamos seguir em frente, né? Avançar, quem sabe melhorar isso, né? O que vocês acham? Precisa ser mais detalhada, essas informações precisam mais discutidas, né? Mas é sempre bom melhorar, né? Para todo mundo o processo, não ficar parado. É só o começo, né? É só o começo. Teve hoje uma primeira reunião e agora, dia 26, aí no plenário da Câmara Municipal de Campinas. E vai ser uma reunião aberta para quem quiser participar. A sua comemoração do Dia dos Pais com muita economia, a variedade e qualidade do Igatacado. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, da higiene, cestas básicas e muito mais. Encontre produtos no atacado e no varejo, nas lojas em Campinas, região dos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba,
Aproveite preços imperdíveis. Molho de tomate Fugini, sachê 300 gramas, R$ 1,49. Chocolate Kit Kat, 41 gramas e meia, R$ 2,39 cada. Requeijão Vigor, 400 gramas, R$ 15,98. Café Canecão, 500 gramas, R$ 19,89. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 10 de agosto. E tem muito mais na loja toda. É só você conferir Igatacado. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Vamos à pauta número 1. CBF usará impedimento semiautomático nas quartas de final da Copa do Brasil. Tecnologia já utilizada no Brasileirão estará presente em todos os confrontos da próxima fase do Campeonato Nacional. Sorteio das quartas será realizado na próxima terça, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Pauta 2. São Paulo derruba Transferban, anuncia zagueiro português e renova com Caleri por mais 2 temporadas. Domingos Duarte, de 31 anos, chega sem custos e assina vínculo até julho de 2028. Já a renovação com Caleri evoluiu nos últimos dias após o clube e representantes do jogador flexibilizarem os termos financeiros. Pauta 3. O Trabzonspor oficializou nesta quinta-feira a contratação de Mohamed Salah. O atacante egípcio, que estava sem clube desde o fim do contrato com o Liverpool, assinou o vínculo de 2 temporadas com a equipe turca. Em comunicado, o clube informou que Salah receberá 17 milhões de euros por temporada, cerca de 100 milhões de reais. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero falar dessa contratação aí por parte do Trabzonspor, né, do Mohamed Salah, que já está quase no final da carreira, mas continua jogando o fino da bola. E hoje eu trouxe na nossa área, na hora do almoço, essa informação, e muitos ouvintes mandaram: olha, Carlos Henrique, por esse valor aí tem muito jogador perna de pau no Brasil que ganha mais do que isso. E acreditem, é verdade, é verdade. Vai para o futebol turco? É verdade, também. Mas 100 milhões por temporada de reais não é nada mal. Tem atleta perna de pau no Brasil que ganha mais do que isso e não tem nem metade do currículo do Mohamed Salah. E você, Breno Beretta, qual é o tema para hoje? Bom, Batista, eu quero falar sobre o São Paulo, né? Essa derrubada de Transferban, que é muito importante nesse momento para o tricolor tentar coisas melhores durante o Campeonato Brasileiro, durante a Copa Sul-Americana também. Eu acho muito importante para o São Paulo essa sequência e, é claro, tentar fora do campo tirar todos esses problemas administrativos. Essa contratação do zagueiro é importante. É um jogador de nome que vem para o São Paulo, apesar de não ser muito conhecido aqui no Brasil, e a tentativa de renovação do Caleri também é importante, porque a gente sabe, né? O Caleri é artilheiro, é um jogador identificado com a torcida. Eu espero que o São Paulo possa se recuperar, e principalmente fora do campo, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa situação do impedimento semiautomático que vai ser utilizado na Copa do Brasil, agora já a partir das quartas de final, entre os 8 melhores times da Copa do Brasil. Eu acho uma boa, uma evolução tecnológica, mas que não venha com os mesmos erros
e falhas grosseiros que vimos já numa experiência no próprio Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, o semieletrônico contempla a chegada da bola, a linha do marcador, mas não contempla a saída da bola, o momento do lançamento, onde fica caracterizado o impedimento. Espero que tenham aprimorado e corrigido esta falha elementar, mas tecnologicamente é uma boa e para o jogo da bola também é uma boa, porque esse modelo arcaico já e impreciso de traçar as linhas na computação gráfica, ele atrasa em muito o jogo. Então, o semiautomático, pelo menos, quando acionado, agiliza e a paralisação praticamente não existe. Agora, que tenham corrigido a meleca que fizeram na experiência realizada no Campeonato Brasileiro. São 19h11 em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Mensagem de texto. Boa noite, Batista. Como está a situação da SAF, da Macaca? Algum avanço? Quem é que pergunta? Wilson da Rocha. E aí, Pedro Piscinato, tem alguma informação? Não, Batista, nenhum avanço até o momento. A última informação que temos a respeito da SAF foi uma nota oficial publicada pela Ponte Preta no dia 25 de julho, algumas semanas atrás, dizendo que a Ponte Preta já estava avançando nas tratativas com a empresa interessada e revelando o valor da SAF, que pode chegar até 1,1 bilhão de reais, mas até o momento, sem mais avanços. Era esse esperado, até trouxe essa informação no final da semana passada, que fosse publicada aí um edital convocando a primeira reunião para que os conselheiros, os associados da Ponte Preta tivessem ciência aí dessa proposta da SAF, mas isso até o momento não aconteceu. Vamos seguir acompanhando. Renato do Parque Tropical. É isso, mercenários do Brinco de Ouro. A partir de agora, exigimos vitórias e acesso. Diz aqui o Renato do Parque Tropical. Ouvinte no ar. Boa noite, tudo bem? Quem fala aqui é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Batistão, que entrevista maravilhosa com o Estevão, hein? Meu Deus do céu, lembrando de Brasil de Oliveira. Eu tenho 44 anos, mas conheci Brasil de Oliveira através do meu pai, que acordava todo domingo para ouvir o programa dele e ouvia o hino do Grêmio, Fluminense, do Vasco, do Guarani, né, que é o nosso time de coração. Meu Deus do céu, quanta história. Felizmente meu pai não está entre nós mais, mas me ensinou uma coisa maravilhosa, que é ouvir rádio. Valeu, Batista, fica com Deus, manda um abraço para todos aí. Valeu, um abraço, muito obrigado. Realmente, né, o Brasa atuava no futebol de Campinas, mas tinha conhecimento do futebol do Brasil inteiro. E ele colocava isso no programa dele, tocava hino de vários clubes do Brasil. Batista, e a acústica desses estádios? Não são estádios construídos para shows. Lembrando que o estádio do Corinthians não tem show por conta da acústica. Marcelo Escuja, Vila Guarani, São Paulo. Abraço para você, muito obrigado. Incrível, né? O Marcelo Escuja mora na Vila Guarani, em São Paulo. Não conheço, quer dizer, não conheço. Falar que conhece São Paulo também é difícil, né? Eu já rodei bastante em São Paulo, Tigrão também, aliás, continua rodando, né? Tem os clientes para visitar lá. Mas, e conheço vários bairros de São Paulo, mas não conheço, não sei onde é essa Vila Guarani. Se você depois, né, puder, numa outra ocasião, dar detalhes
próximo de onde? Porque São Paulo é sempre assim, né? A identificação você tem que... É Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, próximo da Marginal Tietê, próximo da Marginal Pinheiros, fica pro lado lá do Morumbi e assim vai. São zonas onde a gente consegue, indo a São Paulo, sabendo a localidade ou a região, é mais fácil para chegar. Se bem, Ô, Batista, depois da invenção do Waze, né? O GPS ficou muito mais fácil. Só que eu rodei muito em São Paulo na época que não existia o GPS. Aí era aquela famosa... olha lá, tá aparecendo aí. Para quem está no YouTube, está aparecendo o local da Vila Guarani. Infelizmente, né, não dá pra gente identificar aqui, né? Eu pesquisei aqui, difícil, Batista. Muito difícil. Ô, Batista. Oi, bebê. Eu pesquisei aqui, ó, Vila Guarani é um bairro residencial no distrito do Jabaquara, zona sul de São Paulo. É perto do Fica aeroporto. próximo da Vila Mariana, fácil, Saúde, né? Avenida dos Bandeirantes, Rodovia dos Imigrantes. Aeroporto de Congonhas, já saindo ali pro litoral, para Santos. O Jabaquara é ali. Aliás, é onde caiu aquele Falker 100 da TAM em 97. Matou todo mundo, infelizmente. Caiu próximo de uma escola ali na rua, onde, lamentavelmente, estava a bordo o Flávio Araújo Filho. Filho mais velho do nosso querido companheiro, na época, lendário cronista esportivo do rádio brasileiro, o Flávio Araújo. É aí no Jabaquara. Então, é próximo dessa Vila Guarani. Agora, Batista, você deu uma aula de GPS, encontrou onde é a Vila Guarani, mas não respondeu a pergunta do ouvinte. Abre aí, abre a lata aí. Qual a pergunta? Problema da acústica. Se o Corinthians, com aquele monumento de estádio, não consegue fazer shows, só o Memphis Depay que quer lá pra show agora particular dele. Pra ele faturar, ver se recebe o que tá atrasado. Agora lá não tem show, porque não tem acústica. E como é que fica a questão da acústica no Brinco e no Moisés? Não, foi isso que ele perguntou. Sim, os estádios vão ter que passar por reformas. Aqui no caso do Guarani não tenho informações, mas no caso da Ponte, eu estive lá na reunião, fui chamado lá para a reunião com o doutor Torrano, e lá nesta reunião, onde foi mostrado o documento com o modelo da SAF que será apresentado para a Assembleia de Sócios. E também foi apresentada uma maquete no papel, um caderno, da maneira que vai ficar o estádio Moisés Lucarelli. Ele não será todo coberto, mas ele ficará mais ou menos, estou dizendo com relação à cobertura, como é o estádio do Palmeiras, que tem uma meia cobertura por cima das arquibancadas. E aí é isso que garante a acústica. Acredito, né, no caso do Guarani, se for esse o caso, não sei se o Guarani fará esta reforma, até porque há uma dificuldade no caso do Guarani, porque tem o tobogã. Terei que demolir o tobogã para fazer uma cobertura por cima. Ou então completar o tobogã de concreto, né? O anel, coisa que custa milhões e milhões. E isso não será feito. Então fica mais fácil demolir o tobogã para depois fazer a cobertura por cima. Mas até fazer tudo isso, para dar acústica, o Roberto Carlos vai estar com 800 anos. Não, o Red Bull Bragantino está construindo um estádio lá em Bragança Paulista. 2 anos o Bragantino. de construção. O Bragantino, o Red Bull, é igualzinho, né? Ô Batista, aquela parte da maquete eletrônica da ponte aí, que avança no gol do fundo, ela
ali passa uma rua, que é o portão de entrada da visita do torcedor visitante. Ali passa uma rua e depois é o barranco da linha do trem. Essa parte que está aumentando no fundo, ela vai passar por cima da rua? Não. Também não entendi isso aí. Não, o limite é o muro do estádio. Como é que vai passar por cima O muro. da rua? No muro já tem a arquibancada lá. A cobertura, ela passa por cima do muro. Ela tem um rabo. Olha aí, ó. Olha lá. Então, se você pegar hoje... a hoje... rua, você tá vendo aí no YouTube? Então, mas a rua aí... Tá vendo tá a uma rua? curva. A rua aí tá uma curva. A rua que tá lá é reta. Olha lá. Aquele ônibus que tá descendo ali, ó. Mas o estádio é curvo, não é Mas reto. já invadiu a rua. Não. Ô, Tigrão, a imagem mostra claramente. Olha lá, o Lucas Pessoa tá dando um zoom para que você possa ver direitinho a rua, que é exatamente a mesma rua. Aliás, no passado teve, eu não me lembro quem, mas alguém tinha uma ideia de requisitar o terreno ali em frente, o estádio, né? Essa parte do fundo do estádio pertence à prefeitura. Requisitar o terreno e fazer ali estacionamento. Um prédio de estacionamento, uma passagem por cima da rua. Mas esse foi um projeto anos atrás que alguém tinha esse pensamento para resolver o problema de estacionamento. Quer dizer, agora que vai virar SAF, de repente, né? Alguém pode até dar essa ideia. Nem sei se pode usar aquele terreno. Mas, independentemente disso, o limite da construção é o muro que hoje já existe lá, delimitando a área que pertence à ponte e a rua que pertence à Prefeitura de Campinas. Tá bom, ok. Então não vai subir no barranco não, né? Subir no barranco. Vamos ao Na Lata. Responde na lata. Bem, vamos ver o que é que a produção preparou para o Na Lata de hoje. Vini Júnior aceita a proposta do Real Madrid e renova com o Clube Merengue até 2032. Anúncio oficial foi feito pelo Real na tarde desta quinta-feira. E aí, Vini Júnior acertou em renovar com o Real Madrid ou não? Ele tinha proposta do Arsenal. Decidiu, portanto, continuar na Espanha e não ir para a Inglaterra. Começo com você, Tigrão. Eu acho que no Real Madrid ele joga muita bola. Muita bola. E já tem uma história, e ele é muito jovem ainda, e já tem uma história consolidada lá. E estamos em 26. Ele renovou até depois da Copa de 30, até 2 anos depois. Acho que fez um baita de um contrato. Ele tem um problema de perseguição por racistas covardes lá na Espanha, mas profissionalmente eu acho que ele tomou a melhor decisão. E você, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? O Vini acertou, com toda certeza. Já está acomodado lá, tem moral na cidade, no clube, para mim acerta. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Também acho que acertou. Ele fez ao contrário do Neymar, né? Que resolveu sair do Barcelona na época e ele fica no Real Madrid porque eu acredito que vai ajudar muito ele na própria seleção brasileira. Ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde a todos do programa, aqui é o Bruno Guzmán. Faz um tempo que eu não participo aí, né, mas esses dias eu tenho ouvido bastante aí o programa e essa pauta aí que infelizmente está em voga, né, tanto no Guarani quanto na Ponte, dos salários, né? Eu fico pensando aqui, cara, para mim, assim, esse assunto, é minha opinião apenas, né, a respeito de todo mundo, mas é um assunto que não deveria nem ter debate, né? Se a gente trouxesse para o nosso âmbito, no nosso dia a dia, né, ficaria evidente que ninguém iria trabalhar sem salário. Então,
independentemente de qual time seja, não tem como você cobrar uma pessoa se você não paga o salário, né? A não ser que, como vocês falaram no programa do almoço, né? Tenham sido acordadas algumas coisas e não foram cumpridas, e aí sim, né? Tem um descontentamento de um lado, de outro. Alguns querem parar, outros não querem, mas é isso. Eu acho que quando você não recebe o salário, você não pode ser cobrado também. Mas é só minha opinião. Um abraço a todos aí, bom programa. Abraço, Bruno Guzmán, o homem da guitarra. Ele que gravou o hino do Guarani na guitarra. Esse é o hino. Bonito, hein? Artístico maravilhoso. Bruno Guzmán, um ouvinte muito especial, bugrino da pele até o osso. E ele mandou aqui a mensagem, já coloquei no ar. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência. Quantos brasileiros integram o top 10 de contratações mais caras da história do Real Madrid? Começo com você, Breno Beretta. Eu imagino que 4. 4. Sabe quais? Ronaldo Fenômeno, Kaká, Robinho e o Vini Júnior. E você, CH, quais são os jogadores ou o jogador? Qual é a sua resposta? 5 jogadores, e essa lista do Breno eu também assino embaixo e acrescento Roberto Carlos. E você, Tigrão? No top 10 do Real Madrid, mais caros da história, brasileiros, 2. 2. Quais? Eu acho que o Endrick e o Kaká. Acertou, Tigrão. Endrick e Kaká são os 2 brasileiros no top 10. E o Endrick é o 9º. Palmeiras, 2022, 72 milhões de euros. E o Kaká é o 10º. Milan, 2009, 67 milhões de euros. Então, resposta certa, 2. E os 2, Endrick e Kaká. Parabéns ao Tigrão. Respondeu aí corretamente. Bem, vamos então aqui com o Na Lata, último Na Lata de hoje, preparado aqui pela produção. Quem serão os 2 últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil? Duelos de hoje, Vitória e Atlético Paranaense, jogo de ida, 2-0 para o Atlético Paranaense, o Furacão, jogo realizado em Curitiba. Hoje o jogo da volta, Corinthians e Internacional, jogo de ida 2-0 no Beira-Rio. Hoje é na Neoquímica Arena. Começo com você, CH. Atlético Paranaense e Internacional. E você, Breno Beretta. Também Atlético Paranaense e Inter. E você, Tigrão? Vou na zebra. Corinthians e Vitória, ambos nos pênaltis. Para se classificar, o Corinthians tem que vencer por 3 gols de diferença. Não tem gol qualificado, né? Então, não, 2-0 vai para pênalti. 3-0. 3-0 classifica direto. 2-0 vai para pênalti. Aí o Hugo pega 3. Pronto. Então, o Vitória passa nos pênaltis. Serão 2 gols de diferença. E o Corinthians passa nos pênaltis. Ah, não é, pô. Você chama os caras na minha frente. Uma baita de uma zebra dessa. Eles já meteram aí Atlético Internacional. Eu não vou atrás deles, não. Eu vou na zebra. Tá louco, pô. Ou eu quebro a cara e caio pra Série D, ou eu se consagro. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que o time da Ponte Preta já chegou no Ceará, vai encarar o Vozão amanhã às 8h30 da noite na Arena Castelão, sem Danilo Barcelos e sem Márcio Silva. O lateral esquerdo experiente, que vinha sendo o capitão da Macaca, sentiu um problema muscular,
foi vetado pelo departamento médico e o Márcio Silva, pelo segundo jogo consecutivo, não será relacionado. Um grande abraço, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, o Guarani tem mais 3 treinos, amanhã, sábado e domingo, antes de enfrentar o Anápolis, segunda às 8 da noite. O Hélio Cizenando ainda não definiu o time, amanhã eu espero ter um esboço da equipe e vou passar aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. Vem aí Ulisses Costa com Internacional e Corinthians. Tchau! Termina